Olá, pessoal, tudo bem com você? Comigo está bem. Desejo que com você esteja assim tudo muito, mas muito bom mesmo. Bom, o meu nome é Daniel Pereira, você já sabe, e este é o canal Muito Mais com Daniel Pereira. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre podcast. Mas afinal, o que é podcast? Então vamos lá. Há alguns anos atrás, eu comecei a fazer um programa na rádio AM, né? Era um programa dominical, era um programa somente aos domingos, e esse programa tinha uma duração de 1 hora, né? Então, como é que a coisa acontecia? A coisa acontecia assim. O programa tinha quadros, né? Tinha participações de pessoas e ouvintes, de especialistas, né? Então a gente fazia um programa domingo, do meio-dia a 1. Então a pessoa tinha que sintonizar a emissora no domingo, entre meio-dia e 1 hora, né? Não podia perder, né? Tinha que ser naquele horário. Guarda bem isso, hein? Guarda bem. Não poderia perder o horário. Bom, ele acabou, né? Não tem mais como ouvir de novo. Não tem condições de ouvir de novo, né? Depois eu passei para uma rádio FM. Na rádio FM, eu dirigia uma programação que tinha 12 horas de duração aos domingos. Eu comprei 12 horas da rádio e eu dividia essas 12 horas em partes de 1 hora. Teve uma pessoa que quis só meia hora, tudo bem. Então as pessoas elas se preparavam durante a semana para aquele programa, elas no dia do programa se arrumavam, elas pegavam o carro, davam carona uma para outra, ia lá na rádio e fazia o programa. E quando o programa acabasse, acabou. Não tem mais programa, né? Muito bem. Depois disto, eu passei a ter a minha própria emissora. Então, era uma emissora de rádio 24 horas no ar, durante todos os dias da semana. Bom, nesse caso eu tive que criar uma certa programação para essa rádio, né? Então essa rádio tinha locutores, na realidade tinham 4 locutores, cada um fazia 4 horas, 4 vezes 4, 16, e o restante, para completar as 24 horas da madrugada, ela era programada, né? Mas acontecia assim. E durante o dia tinha então os programas, né? Cada locutor tinha a sua programação, tinha as músicas, tinha as vinhetas, tinha teases, e tinha também as músicas, claro, né? E claro que também tinha que ter o quê? O anunciante. Agora, guarde bem você uma coisa. Sabe quanto tempo dura um anúncio na maioria das vezes? 30 segundos. Olha só, nós temos aqui acabei de acender aqui um fósforo, né? Então, olha só, o fogo está aqui. É a propaganda que está rodando lá. É o anúncio publicitário que está rodando, né? Então, ele está lá. E por 30 segundos, esse anúncio vai estar no ar, né? Passou os 30 segundos, acabou. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não vai ouvir. Então já, né? A não ser que fique ligado na programação o tempo todo para ouvir melhor este anúncio publicitário. Muito bem. Guarda bem, o anúncio foi embora. O programa passou. O locutor A saiu do ar, foi embora. O locutor B veio,
fez a programação dele de 4 horas, foi embora, e assim por diante, né? Então funciona dessa maneira. Depois, então, que eu tive esta rádio 24 horas todos os dias, né? Eu saí um pouco do rádio. Eu fui para a TV. Só que na TV nós tínhamos que nos preocupar muito, né, com os comerciais, com os anunciantes, né? Então você tem que sair e captar anunciantes para a TV, né? E na TV, devido ao seu custo, tem muitos anúncios de 15 segundos. Então imagine, né? 30 segundos já é pouco, né? 15 segundos é menos ainda. Dali eu fui para uma outra emissora de rádio. Na realidade eu fui dirigir, né, uma emissora de rádio que era composta por uma rádio AM e uma rádio FM. E na rádio AM a gente fez uma rádio news, né, uma rádio de notícias, muita informação. E entre essas informações estavam as entrevistas. Então a secretária da rádio diariamente ela convidava uma pessoa para participar do programa da manhã, ou do jornal do meio-dia, ou do programa à tarde, né? Nesse caso, às vezes a gente gravava as entrevistas e reprisava num outro programa. Na realidade, no rádio tudo tem que ser gravado, né? É a chamada censura. E às vezes, como a entrevista era boa, a gente repetia ela, né, em um outro horário, tá? Mas também passou. Agora, imagine um médico, né, seja ele qual for, um ginecologista, por exemplo, ele deixar a clínica dele, ou deixar o trabalho dele no hospital, ir para a rádio, se deslocar até a rádio, esperar o horário, ficar ali na recepção esperando, né? E depois dar a entrevista, e dada a entrevista passou, acabou e pronto, e ele foi para casa e, enfim, se você perdeu a entrevista, já era, né? Bom, olha só como era complicado, né? Mas agora surgiu o podcast. E o que é o podcast? O podcast é nada mais que uma mesa, uma bancada, como essa que nós estamos aqui. Daqui a pouquinho vocês vão ter uma visão melhor dessa bancada, tá? Mas aqui uma bancada, né? Uma parede que pode ser azul, pode ser verde, né? Uma cor boa, tá? Que é para a gente projetar alguma coisa ali através do chroma key, tá? Então, veja só, essa parede não é uma parede própria de um estúdio de podcast, mas nós estamos fazendo essa gravação aqui para mostrar para você que você pode sim começar um podcast até mesmo na cozinha da sua casa, até mesmo na sala da sua casa, ou até no quarto da sua sala. Porque o podcast é esse, é uma mesa, é uma bancada com um entrevistado, tá? E um entrevistador. Então de um lado senta o entrevistado e do outro lado senta-se o entrevistador. E ali durante, vamos dizer assim, um tempo, vai ser feito perguntas, né, para esse profissional, para esse advogado, ou para esse médico, ou para esse pastor, ou para qual for o profissional, né? Então é feito perguntas, tá? E quais são os equipamentos que a gente usa? Olha só, eu estou usando aqui apenas esta bancada, esta cadeira, a outra cadeira que às vezes eu vou mudar, tá?
e apenas um celular. Somente isto. E você pode começar dessa maneira, você pode criar um canal no YouTube, mas aí você me pergunta, mas podcast não é só áudio? Sim. Inicialmente o podcast era só um áudio. Só que com a facilidade, né? Hoje o podcast poderia até ser chamado de videocast, porque ele é áudio e vídeo. E ele sendo áudio e vídeo é muito melhor, né? Você pode ouvir e pode assistir. Embora existam aquelas pessoas que eles não querem assistir, só querem ouvir, então eles só vão ouvir, né? Veja bem, como que deve ser, na realidade, um estúdio? O estúdio, então, como a gente já disse aqui, pode ter uma parede, tá? Com uma pintura para ser feito ali o chroma key. Agora, esta sala, ela não pode ser muito ampla, tá? Não pode ser muito grande, senão o som vai se perder ali. Então, é uma sala que ela tem que ter um preparo, uma acústica, né? Ela tem que ter um isolamento, não pode entrar som e nem vazar som, tá? Então você tem que fazer ela fechada, todos os lados, somente a porta para a pessoa entrar e sair, tá? E de preferência ser colocado espuma, né? O Sonex. Você pode comprar as placas de Sonex, tá? Se você quiser caprichar mais, ou você pode comprar o metro da espuma para revestir a parede. Mas eu vou dar uma dica legal aqui. Você pode também comprar forro de pinos e forrar, né, colocar o forro de pinos até uma certa altura da parede, tá? Depois, se quiser, coloca um barramento de madeira ou de gesso, ou também dessas canaletas de passar fio elétrico, né? Você coloca, né? E depois coloca o Sonex. Agora, deixe uma parede para a pintura, preparada para a pintura, onde vai ser projetado um chroma key. Ou então você coloca numa parede a TV, né? Porque nessa TV você também tem condições de estar conversando entre duas pessoas e nessa TV ser projetada anúncios publicitários, só a foto, né? Só a logomarca da empresa, tá? Porque quem vai alugar o seu estúdio, ele conta com patrocínios muitas vezes, né? Por exemplo, uma pessoa vai fazer um programa evangélico no rádio. Eu vendi muitos horários para a igreja evangélica. Então a igreja, ela vai buscar o seu anunciante. No podcast é a mesma coisa. Então estão aqui conversando, mas aqui na parede, ou melhor, aqui na TV, na tela da TV, está lá a logomarca da loja A, da casa B, da livraria C e assim por diante, né? Bom, quanto ao piso, de preferência um piso de carpete, tá? Tudo isso é acústico, tudo isso abafa o som, é bom para o som, tá? E também pode ter tapete, né? Pode ter tapete. Quanto ao teto, pode ser revestida também de Sonex, espuma, né? Ou então a parede também com o forro de pinos, também fica legal. Quanto à iluminação, com o tempo você vai aprimorando, porque nós estamos falando aqui do básico. Como está acontecendo aqui? Eu estou gravando isso em uma cozinha, com uma mesa de cozinha, uma iluminação bem simples e apenas um celular em cima de um tripé, somente isso.
Bem, para você montar mesmo um estúdio, você vai investir uma média de R$ 30.000, né? Claro que você vai pesquisando, e nós vamos falando aqui um pouquinho nos nossos vídeos sobre este custo, sobre a melhora do estúdio, né? Aí você vai ter um microfone para você, um microfone para o entrevistado, né? Você vai ter um amendoizinho, você vai ter um refrigerante enquanto é feito ali a entrevista, né? Você vai ter um fone de ouvido para você, um para ele. Você vai ter um notebook, pelo menos, com um programa de gravação. A gravação não será mais através de um celular, mas será através de uma câmera, ou de duas câmeras, ou 3, ou de 4, ou de 5. Você vai aperfeiçoando. Não precisa começar nada lá de cima, né? Vamos fazer igual a casa. A casa começa pelo alicerce, né? Então você faz é feito aquele buraco no chão, né? Onde ali vai ser o alicerce, né? Dependendo do alicerce, vai ser a qualidade da casa. Muito bem. E agora, para você ter pessoas? Bom, primeira coisa que você tem que saber é que no momento você não vai cobrar nada, tá? Não vai haver nenhuma cobrança do entrevistador, do entrevistado, digo, né? Você não vai chegar para ele e falar assim, vamos lá, é R$ 50 a hora, é 100, é 200, não. Você vai convidar. Convidar quem? Gente, cada um de nós neste mundo tem uma história. Você pode convidar as mais variadas pessoas e começar o seu, vamos dizer assim, o seu álbum, né, de podcasts, sua série de podcasts, com as pessoas da sua rua, da sua vila, né, da sua cidade, pessoas que têm uma história interessante. Quem está assistindo, quem acompanha os meus vídeos, sabe que eu tenho uma história interessante, né? Então, uma história bem interessante. Todos nós temos uma história interessante, né? Então, você convida aquela pessoa e ali você vai, aos poucos, buscando patrocinadores. E daí, então, sobre esta mesa, né, você vai conversar com o seu entrevistado. É claro que você vai procurar conhecer um pouco da história de vida dele antes de entrevistar, porque podcast não passa de uma entrevista. Aquilo que você assiste na TV, né, as entrevistas, agora você está sendo entrevistador. Você está contando, você está ouvindo. Você está perguntando para o seu entrevistado está respondendo para você, né? Sobre a vida, ou sobre a medicina, ou sobre a odontologia, ou sobre a escola, seja lá o que for, né? E uma câmera é o suficiente. Olha aí, estamos usando um único celular, né? Você vai em busca do seu anunciante. E como é que vai aparecer seu anunciante? Se você já tiver a tela da TV aqui na parede, por exemplo, você já põe a logo dele, entendeu? Não tem a tela, não tem problema. Você vai pegar a logo dele e na hora da edição você vai colocar embaixo. Vai ser o anúncio do Bombril, ou vai ser o anúncio da Coca-Cola, ou vai ser o anúncio do McDonald's, ou vai ser o anúncio da lojinha da esquina, né? Porque aquilo ali vai as pessoas vão ver, né? E aquela marca vai ali estampar, não precisa cobrar nada de caro. E você fez então essa gravação. E agora que você fez essa gravação, você vai editar, né? Você vai deixar com o tempo certo. Os estúdios, eles são alugados por hora. Então tem estúdios que é R$ 200 a hora, outro é 300, 500, 1.000, tem estúdio de 2.000, tá? Depende muito da qualidade do equipamento que tem nesse estúdio, né?
Mas aí você está com aqueles, né, com aqueles anunciantes, e daí você vai pegar esse vídeo, vai ter no YouTube, um YouTube só para isso, só para essas entrevistas. E daí você vai também postando e vai mandando para todos os seus amigos, né? Assista esse podcast com tal pessoa, né? A pessoa que foi entrevistada também vai distribuir aquele material. Olha, participei de um podcast, quero que você assista, né? Põe no Instagram, põe no Facebook, sabe? Divulga aquilo ali, tá? Cria um nome para o seu canal do YouTube, que é o mesmo nome do seu futuro estúdio profissional, né? Tá certo? Então, a coisa funciona por aí, tá? E eu quero convidar você a começar amanhã mesmo, não vou nem falar hoje. Hoje você vai assistir essa explicação várias vezes, vai deitar e amanhã cedo você vai levantar e vai falar, vou começar a fazer o podcast. Vou comprar um tripé. Ah, não tenho dinheiro para o tripé. Vou comprar um livro, vou pôr o livro aqui, vou pôr uma vasilha para segurar o celular, né? E vou conversar aqui com o meu entrevistado. Vou mudar de vez em quando a câmera de um lado, do outro, né? E vai indo, e vai indo. Aquilo vai ensinando você, vai dando audiência para o seu material, para o seu produto, né? Vai te dar uma condição de faturamento, tá? Então funciona por aí, tá? Funciona por aí. E é assim que inicia-se um podcast. É assim que se inicia uma empresa, lá de baixo. Olha só, uma bancada, que pode ser uma mesa, uma cadeira, outra cadeira, um entrevistador, um entrevistado, um tripé, um celular. Não tem tripé? Não tem problema. Já expliquei. É assim que inicia. Daqui a pouco você vai aprendendo mais, e aprendendo mais, e mais, e mais, e mais, né? E daqui a pouco você está com muito conhecimento, está com um bom estúdio, e você também vai um dia contar a sua história no podcast, né? Aí como é que você vai contar a história? Você vai fazer perguntas para você mesmo usando uma roupa, e você vai responder as suas perguntas com outra roupa, vai fazer uma edição disso e vai ficar muito interessante. Você vai ver, pode ter certeza. Olha, um abraço para você. Quero um dia que você fale, olha, agradeço a você, Daniel Pereira, do canal Muito Mais com Daniel Pereira, porque eu estava sem condições nenhuma de levantar um capital para me viver, para me almoçar, para me jantar, para me vestir, e você abriu meus olhos. Porque nós temos que ver a solução de um problema quando temos o problema, né? Você sabe por que está essa febre de podcast? Porque houve a pandemia. Na pandemia, o que era feito? Live. Ficava um aqui e o outro do outro lado conversando. Passou a pandemia, vamos nos juntar? Vamos fazer a mesma coisa junto agora? Agora vamos conversar aqui, né? É o que? O podcast, ou videocast, né? Gente, quer falar comigo? Pode me mandar um zap, viu? O número está aí, e um grande abraço para você. Olha, tem o Instagram também, muito, underline, mais, underline, com, underline, Daniel, underline, Pereira. Muito mais com Daniel Pereira, entre as palavras, underline.
Tá certo? Um abraço, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.